Às vezes, os sorrisos mais radiantes escondem as feridas mais profundas. Ele é William Levy, o ator cubano-americano cuja presença magnética fez milhões suspirarem diante da tela. Chamado de príncipe das telenovelas e coroado como o homem mais sexy do mundo, Levi parecia ter tudo: fama, beleza e o olhar que conquistava multidões. Mas por trás das luzes havia um silêncio, o silêncio de um coração que nunca se libertou. Quem foi a mulher capaz de marcar sua alma a ponto de ele, mesmo após conquistar o mundo, permanecer prisioneiro de um único amor? E por que, aos 45 anos, ele finalmente decide confessar aquilo que guardou por tanto tempo? Esta não é apenas uma história de sucesso, mas uma confissão de carne e alma. O relato de um homem que aprendeu que nem toda glória brilha mais que o amor perdido. Fique comigo até o fim. O que William Levy vai revelar pode mudar para sempre a forma como você entende o amor e o preço de ser verdadeiro. William Levy nasceu em 29 de agosto de 1980, em Kojimar, uma pequena vila de pescadores próxima a Havana. O menino de olhos claros cresceu entre a brisa salgada do mar e o silêncio das privações. Sua mãe, Bárbara, mulher de fé e coragem, criou sozinha os 3 filhos. Não havia luxo, mas havia um sonho: o de escapar do limite da ilha, de tocar o impossível. Foi dessa mulher que enfrentou filas por pão e medo por liberdade, que William herdou sua força e sua fome de futuro. Quando tinha 14 anos, a família conseguiu imigrar para os Estados Unidos. Miami se tornou o novo porto, uma cidade de promessas e solidão. Levi não falava inglês, mas entendia o idioma universal da vontade. Estudou em escolas públicas, trabalhou em pequenos empregos e descobriu diante do espelho que seu rosto era um passaporte. Não o passaporte da cidadania, mas o da esperança. Foi nesse tempo que o destino bateu à porta. Um olheiro da agência Next Models o viu por acaso. Em poucos meses, aquele garoto tímido da periferia estava nas páginas de revistas e desfiles de moda. Seu olhar, misto de inocência e perigo, começou a chamar atenção. Fotógrafos diziam que ele possuía um magnetismo latino, uma mistura rara de selvagem e elegante. Mas William não queria apenas posar. Ele queria viver personagens, contar histórias, ser mais do que um rosto bonito. Abandonou a faculdade de administração e apostou tudo no sonho: Los Angeles, castings, portas que se fechavam e às vezes uma que se abria. Cada não que ouviu foi um lembrete da distância entre o menino de Kojimar e o homem que o mundo conheceria. E mesmo assim, ele continuava, porque no fundo, William Levy nunca fugiu de Cuba. Ele apenas aprendeu a transformar a falta em impulso. O que começou como uma chance modesta logo se transformou em um fenômeno. William Levy, o jovem de Kojimar que um dia sonhou com os refletores, encontrou nas telenovelas mexicanas o palco perfeito para o seu brilho. No início, eram apenas pequenos papéis, aparições tímidas, frases breves, olhares que passavam. Mas o carisma de Levi não sabia ficar em um segundo plano. Em 2007, ele surgiu em Passion e, um ano depois, o destino o levou a Cuidado com El Ángel, ao lado de Maite Perrone. Foi ali que o público descobriu algo mais que um galã. Um homem que parecia viver o amor que interpretava. A novela explodiu em audiência, batendo recordes em toda a América Latina. Logo vieram Sortilégio e Triunfo del Amor, sucessos absolutos que consolidaram seu status de astro internacional. As ruas de Cidade do México, Caracas e Buenos Aires ecoavam seu nome. Mulheres suspiravam, homens o imitavam, e a televisão encontrou em William Levy seu novo ícone latino. Mas ele queria mais. O mundo já não cabia dentro das fronteiras das telenovelas. Em 2012,
Liv aceitou o convite para participar do programa americano Dancing with the Stars. E foi ali, dançando ao som de ritmos que misturavam Cuba e Hollywood, que ele conquistou o coração dos Estados Unidos. Com seu charme natural e sorriso inconfundível, terminou em terceiro lugar, mas saiu como verdadeiro vencedor moral da temporada. As portas se abriram. Vieram os filmes The Single Moms Club, do aclamado Tyler Perry, o pós-apocalíptico The Veil, e mais tarde South Beach Love, um drama romântico sob o sol de Miami. Cada papel era uma nova chance de provar que ele era mais que um rosto bonito. Era um artista em evolução, mas o sucesso não o afastou de suas raízes. Em 2019, inaugurou o restaurante Level 20, um elegante espaço de fusão japonesa e peruana em Miami. E além dos negócios, dedicou-se ao que o movia desde sempre: ajudar pessoas. Patrocinou a educação de crianças carentes, apoiou projetos ligados ao câncer, ao autismo e às deficiências infantis. William Levy tornou-se, então, um símbolo raro. O homem que brilhou no mundo sem deixar de ser filho de Cuba. Um astro que aprendeu que a verdadeira fama não é medida pela luz que reflete, mas pelo bem que espalha. Há encontros que não pertencem ao acaso, pertencem ao destino. Em 2003, no reality Protagonistas de Novela, dois jovens aspirantes a atores se cruzaram pela primeira vez. William Levy e Elizabeth Gutierrez ainda não sabiam, mas aquele olhar trocado diante das câmeras mudaria o curso de suas vidas. Era o tipo de conexão que não se escreve em roteiros, espontânea, elétrica e inevitável. O público acompanhava o nascimento de um romance real dentro de um programa de ficção. Logo depois das gravações, os dois tornaram-se inseparáveis. Enquanto William lutava por espaço na indústria, Elizabeth era sua âncora, sua primeira casa longe de Cuba. A paixão deu frutos. Em 2006, nasceu Christopher, o primogênito, e em 2010, a pequena Kayleigh, o reflexo vivo do amor dos pais. Durante um tempo pareciam invencíveis, o casal perfeito das novelas e da vida real. Mas o amor, quando exposto demais à luz da fama, começa a queimar por dentro. Entre 2008 e 2024, viveram um ciclo constante de separações e reencontros. As manchetes não os deixavam em paz. William e Elizabeth terminam novamente. Rumores de traição. Ela perdoará mais uma vez? Cada boato virava ferida, cada reencontro, esperança. E ainda assim, o que os unia era mais forte que o que os separava. Elizabeth, com seu olhar sereno e postura firme, tornou-se símbolo de força silenciosa. Ela amava um homem dividido entre o palco e o lar, entre a glória e o vazio. Enquanto ele viajava entre Miami, Los Angeles e Cidade do México, ela mantinha a família unida, mãe, mulher e escudo. Mas nenhuma fortaleza resiste para sempre ao cerco da dúvida. Em 2021, rumores ligaram William à atriz espanhola Alicia Sanz. Mais tarde, em 2023, o nome de Samadhi Zendejas começou a circular nas redes sociais após vídeos e fotos suspeitos dos bastidores da novela Vuelve a Mí. A imprensa fez festa. Os fãs se dividiram. E Elizabeth, cansada de ser personagem de uma história que já doía demais, começou a se calar. Os anos seguintes foram sombrios. Disputas verbais, mal-entendidos e até a polícia sendo chamada à casa da família em Miami após discussões acaloradas. O casal que antes representava o amor ideal agora simbolizava a dor do amor real, aquele que machuca, mas não morre. Em meio ao caos, Elizabeth encontrou coragem para dizer o que muitas mulheres não conseguem. Em uma entrevista de 2024, ela olhou para a câmera e disse, com voz firme e olhos marejados: William sempre será o amor da minha vida,
Mas eu já não sou a mesma garota de 20 anos atrás. Foram palavras simples, mas com o peso de uma vida inteira. Nelas havia peixe, amor, mágoa e libertação. Ela não o renegava, apenas reconhecia que algumas histórias não precisam de um final feliz para serem eternas. William, por sua vez, manteve o silêncio, mas quem o conhecia dizia que o homem que sorria nas entrevistas já não era o mesmo. Ele parecia carregar nas entrelinhas um arrependimento antigo, o de ter amado demais, tarde demais. E assim, entre aplausos e rumores, terminou o capítulo mais humano de sua novela pessoal. O amor que resistiu ao tempo, à fama e à própria vida, mas que, no fim, precisou ser deixado em paz para continuar sendo amor. Nenhum astro brilha sem lançar sombras. Para William Levy, a fama trouxe aplausos e também suspeitas. Entre os refletores e os bastidores, nomes femininos cruzaram seu caminho, transformando cada parceria em manchete. Foi durante as gravações de Cuidado com Elângel que o primeiro rumor explodiu. Fotos de bastidores mostravam William e Maite Perrone rindo, trocando olhares, ensaiando cenas intensas demais para serem apenas atuação. A imprensa não hesitou. Romance nos bastidores. Mas William, com voz cansada, desmentiu. São apenas imagens de trabalho, nada mais. Mesmo assim que, assim, a mídia transformou o profissionalismo em paixão, e o ator descobriu o preço cruel de ser desejado por todos, o de nunca ser completamente acreditado. Em sortilégio, o destino lhe apresentou outra tentação. Jaqueline Bracamontes, atriz de beleza clássica e coração doce. A química era evidente, nas telas e fora delas. Anos depois, Jaqueline revelou em sua autobiografia que realmente se apaixonou por William, mas decidiu se afastar quando soube que Elizabeth Gutierrez estava grávida. O que ele me disse naquele dia me salvou de um erro, confessou. Não houve escândalo, apenas um silêncio maduro, o tipo de silêncio que fala mais do que qualquer declaração. O tempo passou, mas o destino insistiu em testar o coração do galã. Em 2023, ao lado da atriz Samadhi Zendejas em Vuelve a Mim, a história se repetiu. A química era tão verdadeira que parecia escapar da ficção. Um vídeo dos dois cantando no carro viralizou, e Elizabeth respondeu com ironia: Se outra pode tê-lo, eu não o quero. Foi a última fagulha antes do fim. Disse que, naquela noite em Miami, a relação entre William e Elizabeth se quebrou de vez. Desde então, Samadhi evita o assunto, William se cala, e o público continua a imaginar. Mas talvez o que reste não seja o escândalo, e sim a verdade simples. Quanto mais se persegue o brilho, mais se paga com o coração. Coração. Aos 45 anos, William Levy já não vive de ilusões. O rosto que um dia estampara capas de revista e corações apaixonados agora traz marcas do tempo, não rugas, mas cicatrizes de escolhas. Após 2 décadas de fama, boatos e silêncios, o galã latino mais amado do mundo fez algo que ninguém esperava. Falou de amor, não em cena, mas na vida real. Numa tarde morna de abril, ele postou um vídeo simples em seu Instagram. Um fundo neutro, sua voz pausada e uma frase que ecoou como confissão. Há amores que não se apagam, só mudam de forma. A internet explodiu. Jornais, portais e fãs sabiam exatamente de quem ele falava. Não havia dúvidas. Elizabeth Gutierrez, a mulher que o acompanhou por 20 anos, mãe de seus filhos, cúmplice e ferida, era o nome escondido entre as entrelinhas. Poucas semanas depois, em uma entrevista exclusiva a uma revista espanhola, William quebrou o silêncio de 3 anos. A voz, antes cheia de autoconfiança, agora saía mais baixa, como se cada palavra custasse a nascer. Cometi erros, tentei ser tudo, ator, pai, homem perfeito, e acabei perdendo o essencial, ela.
O repórter, surpreso, perguntou se ela era Elizabeth. William respirou fundo, olhou para o chão e respondeu sem rodeios: Sim, Elizabeth foi, é e sempre será o amor da minha vida. A sala ficou em silêncio. Não era mais o personagem das novelas, nem o astro do tapete vermelho. Era um homem nu diante de sua própria verdade. Os olhos marejados traíam o controle. Por alguns segundos, o galã desapareceu e restou apenas o ser humano que aprendeu, tardiamente, o que realmente importa. Muitos se perguntaram por que ele resolveu falar apenas em 2025, depois de tantos anos de silêncio. A resposta estava longe de ser publicitária. Fontes próximas contaram que, após a separação definitiva, William enfrentou um colapso emocional. A distância da filha, Kaylee, que passou a morar com a mãe, o abalou profundamente. Ele tentou ligar, mandar mensagens, sem resposta. Nas noites solitárias, começou a rever vídeos antigos, fotos de aniversários, risadas capturadas entre gravações. Em uma dessas madrugadas, ele escreveu em seu caderno: "O sorriso dela era meu lar." Dias depois, a frase apareceu em suas redes sociais. Era a primeira vez em 3 anos que ele mencionava Elizabeth, sem nomeá-la, mas todos entenderam. Não havia marketing, apenas saudade. E naquela saudade, o ator encontrou a coragem que faltava: reconhecer que a fama o havia distraído do essencial. "Você pode conquistar o mundo inteiro", disse ele na entrevista, "mas se perde o abraço que te lembra quem você é. Nada disso vale." Quando o vídeo e a entrevista viralizaram, todos esperavam um pronunciamento dela. Mas Elizabeth manteve o silêncio por alguns dias, o mesmo silêncio que tantas vezes sustentou enquanto o mundo opinava sobre sua vida. Até que, numa conversa curta com um programa mexicano, ela falou com serenidade: "Ele sempre será parte da minha história, e eu da dele. Nenhuma mágoa, nenhum orgulho, apenas paz. A paz de quem amou com intensidade e aprendeu a deixar ir." Quando questionada se o perdoava, ela sorriu: "Acho que, de alguma forma, sempre o perdoei. Porque o amor verdadeiro não precisa vencer, ele só precisa existir." Foram poucas palavras, mas suficientes para encerrar 20 anos de ruídos com dignidade. Pela primeira vez, o público viu 2 adultos despindo as armaduras, reconhecendo que o amor deles talvez não tenha sido eterno, mas foi real. O mundo reagiu como se assistisse ao último capítulo de uma novela épica. A hashtag William Elizabeth tomou o Twitter, o TikTok e o Instagram. Fãs começaram a compilar cenas antigas, entrevistas e até momentos em que William olhava para Elizabeth com ternura em eventos públicos. Um vídeo intitulado "A Novela da Vida Real" ultrapassou 10 milhões de visualizações em 48 horas. Os jornais definiram o momento como a confissão mais humana de um galã, e de fato era, porque por trás das manchetes, o que se via não era um escândalo, era um homem admitindo a fragilidade que a fama sempre o obrigou a esconder. Enquanto isso, William se recolheu. Sem entrevistas, sem festas, apenas postagens ocasionais de pôr do sol e frases sobre recomeços. Fãs comentavam: "Ele finalmente parece em paz." A confissão de William não foi apenas sobre Elizabeth. Foi sobre crescer, se perdoar, aceitar a perda. Ele reconheceu publicamente que, por anos, confundiu admiração com amor, fama com felicidade, que viveu tentando ser o herói das telas e esqueceu que na vida real ninguém sobrevive sem vulnerabilidade. "O problema de ser ídolo", disse em outro trecho da entrevista, "é que as pessoas te amam como se você fosse perfeito, mas quando você acredita nisso, começa a morrer por dentro." Essas palavras repercutiram mais que qualquer escândalo. Homens e mulheres começaram a comentar, identificando-se com o arrependimento tardio, com a sensação de ter amado mal, ou de ter deixado escapar
quem realmente importava. William Levy, sem querer, transformou sua confissão em um espelho coletivo. No fim, o que ele revelou não foi apenas o nome de uma mulher, mas o retrato de uma vida inteira. Elizabeth representava algo maior, o lar perdido, a pureza que o sucesso não conseguiu comprar. Ao confessar, ele devolveu ao amor a dignidade que a fama havia roubado. Ele não pediu desculpas, não prometeu voltar, apenas reconheceu. E esse reconhecimento tão simples ecoou mais alto do que qualquer declaração romântica. Quando você chega aos 45, concluiu, percebe que o que vale não é quem te aplaudiu, mas quem ficou quando o som acabou. A entrevista terminou ali, mas o silêncio que seguiu foi mais eloquente que 1000 palavras. Nos olhos dele, uma mistura de gratidão e melancolia, o olhar de quem finalmente compreendeu o que significa amar. Hoje, William Levy é outro homem. Continua atuando, mas seus papéis mudaram. Prefere histórias de perdão, reencontro, paternidade. Fala mais de fé do que de fama. Nas redes, compartilha momentos simples. Cozinhar com o filho, ensinar a filha a dirigir, rir com a mãe. Em cada gesto há algo que o tempo lhe ensinou, que o amor, mesmo quando termina, ainda é a coisa mais verdadeira que temos. A confissão não foi uma tentativa de reatar, mas de curar. E talvez sem perceber, ele ofereceu ao mundo a lição mais preciosa de sua carreira, que ser galã é fácil, mas ser humano exige coragem. No fim, o mito William Levy desaparece e fica apenas o homem, aquele que, depois de perder quase tudo, descobriu o que nunca deveria ter deixado escapar. Há amores que não se apagam, só mudam de forma. E assim, com uma frase e uma lágrima, ele transformou 20 anos de dor em poesia. Porque há verdades que não se gritam, apenas se confessam. Após a confissão, o mundo esperava novas manchetes, polêmicas, reconciliações. Mas William Levy surpreendeu ao fazer o oposto. Silenciou. O homem que por anos viveu sob holofotes agora prefere a sombra suave das coisas simples. Deixou de frequentar festas, reduziu aparições públicas, aos poucos, foi trocando o barulho das câmeras pelo som da própria respiração. Nas redes sociais, as fotos luxuosas desapareceram. Em seu lugar, surgiram imagens de vida real. Ele cozinhando com a filha, ensinando-a a dirigir, rindo de algo banal. Numa das legendas, escreveu: "Não preciso de muito, só de paz." Era o resumo perfeito de um homem que havia aprendido o valor do silêncio depois de uma vida inteira sendo a voz das novelas. William passou a viver para dentro, mas sem se isolar. Ele reencontrou o sentido em ser pai, amigo, filho. Reaprendeu a apreciar o café quente de manhã, a brisa do mar de Miami, a alegria de não ser notícia. Profissionalmente também mudou. Começou a escolher papéis que refletiam sua alma, homens em busca de perdão, pais tentando reconstruir vínculos, amores que sobrevivem ao tempo. Em cada personagem, o público via não apenas o ator, mas o homem que finalmente havia compreendido sua própria história. Os críticos notaram a transformação. Diziam: William Levy não interpreta mais, ele vive. E de fato, algo em seu olhar mudou. A vaidade deu lugar à verdade, a performance à presença. Ele já não precisa provar nada a ninguém. Hoje, William parece mais leve. Talvez porque entendeu que a verdadeira vitória não está em reconquistar o mundo, mas em reconciliar-se consigo mesmo. E ao fazê-lo, tornou-se mais inspirador do que jamais foi como galã, porque há uma beleza silenciosa em quem escolhe a paz após o caos. E William Levy, finalmente, escolheu ser homem antes de ser mito. No fim, a história de William Levy não é apenas sobre um astro das telenovelas, mas sobre todos nós,
sobre quem já amou, perdeu, e um dia precisou aprender a amar de novo. Ele viveu o sonho que milhões desejam: fama, beleza, sucesso, aplausos. Mas foi na perda que descobriu o que realmente o tornava humano. Quando confessou seu amor a Elizabeth Gutierrez, ele não buscava manchetes, buscava redenção. E mostrou que confessar não é fraqueza, é o ato mais corajoso que um ser humano pode cometer. Porque admitir o amor, sobretudo quando é tarde, exige uma força que nem a fama pode dar. É olhar para o espelho e enxergar não o ídolo, mas o homem que errou, sentiu e amadureceu. A confissão de William foi um grito silencioso da humanidade, um lembrete de que o amor não precisa vencer para ser eterno. Mesmo distantes, ele e Elizabeth deixaram uma herança invisível, a de provar que o amor verdadeiro não precisa estar junto para continuar existindo. Os fãs o chamam de galã, de símbolo, de mito, mas talvez acima de tudo, William Levy tenha se tornado um espelho, um reflexo de quem somos quando o orgulho cede lugar à verdade. Porque, no fim das contas, o que fica não são os prêmios nem as capas de revista. É o sentimento que sobrevive a tudo. Alguns amores não terminam, apenas se transformam em eternidade. E você? Acredita que certos amores podem de fato durar para sempre, mesmo quando a vida segue por caminhos diferentes?